Agora vai, uma coisa espontânea. Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda temporada do DRCast. Eu sou Thiago Fiuza Eu sou a Vivian Fiuza. e hoje nós temos aqui dois convidados super especiais. Vou pedir para eles se apresentarem ali para nós. A fotógrafa primeiro. Bom, meu nome é Daniele e esse é o Arthur, meu digníssimo marido. Para quem não conhece, a Dani é fotógrafa, o Arthur, advogado, e eles são casados há quanto tempo, gente? Daqui a pouquinho a gente vai fazer quantos anos, amor? 4 anos. Uau! Olha passa aí. muito rápido, né? É bom que já é tipo uma dupla perfeita para os negócios, né? Porque uma tira foto do casamento, se der ruim depois, o outro já pode acionar e fazer o divórcio, olha aí. Não tinha pensado nisso. Fica a dica, fica a dica. Por mais que o objetivo de quem está aqui ouvindo o DRCast é que isso não chegue a acontecer, né? Não, jamais. Por favor. É verdade. A gente pensou em convidar vocês para trocar essa ideia aqui exatamente porque vocês têm uma vivência um pouquinho diferente sobre esse assunto de relacionamentos, né? Em especial a Dani, também popularmente conhecida como Ruiva. Eu não sei se você ainda carrega essa alcunha, mas eu me lembro dos tempos passados era como a gente te conhecia, né? Não, ainda tem me chama de Ruiva. Tem muita gente que nem sabe meu nome, porque me chama de Ruiva ainda. Então, fica à vontade. Então, beleza. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o DRCast, a sua nova forma de discutir a relação. E você pode acompanhar o DRCast de várias maneiras, né? Em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple, Google e também agora no YouTube. Essa segunda temporada veio com essa nova novidade. Essa nova novidade, mas vocês entenderam, né? Pegou a ideia para enfatizar. E a gente tá agora no YouTube. Eu espero que você que está assistindo aqui agora, se você gosta desse assunto, já deixa seu like e já se inscreve para não perder nenhum novo episódio, porque toda semana a gente tem episódio novo por aqui e lá nas plataformas. Então, tem aí várias opções de você poder consumir esse conteúdo que tá bem legal. E como vocês viram na nossa frase introdutória, a gente vai falar um pouquinho sobre fotografia, sobre relacionamentos, e por isso a gente tem esse casal show de bola, convidado especial. Principalmente a Dani, que é fotógrafa e boa parte já dos anos de trabalho você tem fotografado casais, né, Dani? Sim. Eu comecei com gestantes, mas logo depois eu já fui para o esquema de casamentos, e aí envolve ensaios, né, pré-wedding e coisas do tipo. E também sigo com as famílias, mas o que eu mais faço hoje em dia é casamento. Como é que foi isso? De onde surgiu? Porque você tem uma outra formação, né? De onde veio essa ideia? Aí vai passar de 30 minutos, brincadeira, gente. É uma história longa, mas eu sou também formada em Direito, e aí meio que não deu certo, como vocês podem ver, vou encurtar bastante, porque, né, senão... E aí, logo depois da formatura, eu comecei com fotografia, e aí, como eu falei, comecei com gestantes e fotografando uma amiga, e aí, logo depois, eu fui para os casais e para os casamentos e me apaixonei. A primeira vez que eu fiz um casamento na vida foi como segunda fotógrafa, e aí, desde então, não larguei mais. Gostei muito, muito de fazer mesmo. Rola aquela tensão, tipo, caramba, se der um ruim. Não, demais. Demais. Todo o casamento, né, amor? Principalmente quando eu vou viajar, tadinho, ele não dorme, porque eu não durmo de ansiedade, entendeu? Todas as vezes que eu vou para um casamento longe, principalmente longe, eu quase não durmo, eu penso que eu vou perder o voo, eu penso que a câmera vai estragar, eu penso em todas as coisas horríveis que podem acontecer, mas graças a Deus tudo sempre deu certo. Uma coleção de bateria, uma coleção de cartão de memória. Exatamente. O reserva do reserva, tá tudo lá. Exatamente. E qual que é o maior desafio, assim, que você já enfrentou nessa jornada aí de... Tem quantos anos já que você fotografa? 9.
9 anos. Nesses 9 anos de história, teve algum, assim, um desafio, assim, que marcou a sua jornada? Eu acho que uma coisa que mudou muito o meu jeito de ver foi o nosso casamento. Eu romantizava demais o casamento em si, e depois de ter sentido na pele, não o casamento depois da festa, né? Mas ter sentido na pele a festa, isso mudou o meu jeito de ver a fotografia. Então, logo depois de ter casado, eu não queria mais ver nada de casamento. E essa semana agora eu tava conversando com uma noiva sobre isso, e ela tá desse jeito. Ela veio desabafar comigo, eu, calma, isso é normal, acontece. Só que ela é arquiteta, ela não é fotógrafa de casamento. Então ela pode largar tudo e não querer ver mais nada. Mas eu não podia. Foi, não porque aconteceu alguma coisa ruim ou que foi horrível, tarará, não. Mas é porque realmente você vê que muitos dos seus planejamentos que você faz são muito de conto de fada. Entendeu? E aí, quando você vive na prática, é bonito também, é ok, tá tudo certo, mas você viu que você gastou muita energia com coisas que às vezes não tem significado, às vezes não tem tanto peso e tudo mais. Então, isso foi um divisor de águas na minha profissão. E é meio que uma overdose também, né? O casamento, uma overdose de Pinterest, referência, e vê isso, vê aquilo, pesquisa um monte de coisa. Chega uma hora também que chega, né? Já muita coisa. Respira isso, né, o tempo todo. E aí depois tem que dar. Não basta ter visto o seu, agora você tem que continuar ainda vendo dos outros, e não dá pra dar aquele, né? Exatamente. Né? E assim. Pode falar. Daí por diante, esses esquemas de Pinterest, de referência, de tudo mais, o meu jeito de me comunicar com as noivas foi transformando tudo isso em ter significado. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por quê? E aí parava aquela coisa, sei lá, meio que robótica, entendeu? Que todo mundo faz e porque tem que fazer. E aí, para trazer realmente... Aí eu consegui trabalhar de uma forma melhor porque eu via isso acontecendo, sabe? Sim, aí ficava... E essa sua experiência promove uma visão diferente, talvez, na sua relação, na relação dos outros, né? Mas e você transparece isso no seu trabalho, você reflete essa sua visão no seu trabalho. A gente consegue ter interpretações, assim, através daquilo que a gente observa, né? Seja de um quadro, seja né? No caso aí, a fotografia, e você... Um estilo que é colocado também, você né? deixa o seu olhar ali, né? E aí eu queria saber do Arthur, como que ele vê, assim, porque com certeza ele é o seu maior admirador, né? Ele é o primeiro, com certeza, do seu trabalho, assim, como que você, Arthur, enxerga as relações através do olhar da Dani, dos trabalhos que ela faz, daquilo e o que você traz dessa jornada para a relação de vocês, assim. A Dani tem um olhar bastante peculiar, né? Assim, eu acho interessante. É interessante você conhecer a pessoa, né, e saber, depois ver a foto, você sabe o porquê, muitas vezes, daquele olhar, daquele momento. A Dani tem eu falo para ela, quase que uma assinatura das fotos dela, de casamento, principalmente, né, que é aquele momento do noivo, né, de quando o noivo vê a noiva entrando, né. Sim. Todo mundo volta para a noiva naquele momento, né. E nos casamentos, quando eu já assisti a Dani trabalhando, ela vem e procura esse momento, né? E é interessante que é uma característica dela, mas assim, a Dani tem um olhar, ela busca sempre a naturalidade, né? Ela gosta muito da questão da naturalidade, do momento ser espontâneo e de ser leve, né? Das pessoas estarem à vontade e que aquilo seja algo natural e traduzir o melhor, né? Porque assim, realmente, e agora que a gente já passou pela experiência, a gente entende um pouquinho melhor isso, assim, no nosso casamento foi interessante isso, porque a fotógrafa estava sendo fotografada, né? Isso que eu ia até perguntar, como é que foi esse estar do outro lado, né? Ela estava sendo fotografada e a gente estava assim, né?
no nosso dia, a nossa cerimônia, o que a gente tinha preparado, sonhado, tudo ali. E de repente, assim, foram muitas fotos, a gente tirou fotos, a gente estava assim, nossa. E quando a gente olha depois, a gente vê tudo, aquele monte de foto para você escolher, editar, é legal a gente ver que a fotógrafa que nos fotografou captou pra gente momentos assim, a gente sabe que teve muitos momentos, a gente lembra do dia e tal, mas aquilo que a gente enxerga ali, a gente consegue de fato olhar e falar, poxa, a gente viveu realmente aquilo, a gente passou por aquilo, a gente não posou para aquela foto em nenhum momento, né? Tava acontecendo, aquilo lá era uma realidade nossa, a gente olha, tem umas fotos, esse é um momento outro marcante também do nosso casamento, porque no álbum de fotos, na entrada da Dani, ela tá rindo, assim, mas rindo de um jeito que aparece, eu falo que aparece a garganta dela na fotografia. No momento da entrada dela, ela passou ali, a avó fez uma piada com ela, e ela começou a rir no meio que ela tava entrando, e ela saiu rindo. E aí tem ela rindo e eu chorando do outro lado, né? Ele sempre que ele chorou, agora tá gravado no YouTube, no Spotify, Mas em defesa dos noivos aqui... Que, por sinal... É nosso direito também, gente. Eu confesso, eu chorei mais do que a noiva no dia do nosso casamento também. Nossa, muito mais, gente, muito mais. Eu lembro de eu ter chorado em... Fala. Eu choro. No dia do casamento, só eu chorei. Ela não chorou, ela tava rindo horrores na hora de entrar. E aí tem isso, a foto assim, ou seja, não era o que a gente imaginava que ia acontecer. Eu não achei que ia chorar, porque dificilmente eu choro, mas eu chorei, e eu apareci lá chorando. A Dani é chorona, a gente acerta, inclusive a preocupação, nossa, será que eu vou ficar muito feia chorando, vou ficar maquiagem, vou ficar horrível? Essa era a preocupação, ela não chorou, e a foto toda rindo, mas assim, foi isso que aconteceu, tem um contexto, tem um momento, tem a piada da avó, por que aconteceu, e quando a gente vê, a gente lembra disso. E a Dani tem muito isso, né, eu enxergo isso muito no trabalho dela, quando eu vejo dos casamentos, né? E eu acho isso muito legal, a naturalidade que a fotografia transparece, algo que as pessoas vão olhar anos depois e vão lembrar do momento, né? E assim, às vezes o momento é tenso, sabe? Às vezes é um momento, nem sempre em casamento, mas outras coisas, às vezes o momento é um momento tenso, né? É um momento nervoso, às vezes tem a família ali em volta, um monte de cobrança, um monte de coisa para acontecer, né? Quem já passou sabe, é um momento de tensão, é gostoso, mas de tensão também, né? Principalmente às vezes o que antecede ali a cerimônia, né? Às vezes tá discutindo com a família, tá brigando ali um pouco antes da cerimônia, e é o momento, e a fotografia é ali. Então a Dani consegue passar essa naturalidade, mas ao mesmo tempo mostrar, bom, fez parte, mas ela tira a parte legal, a parte boa disso, eu acho muito bacana. Você colocou um assunto muito legal, cara. Eu tô na outra perspectiva do casamento. A Dani é quem registra, né? Eu normalmente sou o cara que oficializo o casamento, né? E é muito legal você ver essas perspectivas diferentes. Você comentou, às vezes, do momento de tensão. E às vezes rola muito isso também. Eu me lembro de um casamento que eu fui fazer que eu confesso que eu estava em dúvida se haveria um sim. Exatamente pelo momento prévio, assim, tava um negócio super tenso e eu ficava assim, caramba, será que vai dar ruim? Será que não vai? E você tem que tentar lidar com o negócio ali, né? O Arthur deu uma adiantada aqui de uma característica sua na fotografia que eu também, como oficiante, gosto muito de reparar, que é a perspectiva do noivo. Que normalmente a galera sempre foca na noiva, né? E eu acho isso um absurdo, porque, né, o noivo também tem que ter o seu momento de glamour, o seu momento de destaque ali. Mas eu gosto muito de também olhar para ver como que é essa primeira impressão que o noivo tem da noiva, né? Já que tá todo mundo virado, olhando para ela e tal. Esse é para mim um dos momentos favoritos da cerimônia. Eu queria saber de você também, Dani, como fotógrafa, qual que é o teu momento favorito, assim, preferido? É esse mesmo? Tem alguma outra coisa que você fala assim, cara, esse aqui é o ápice do meu trabalho?
Cara, é o meu momento favorito, é quando o noivo vê a noiva. Pode ser ali no altar, ele na beira do altar, ou pode ser num first look, que eles dois ficam prontos com antecedência, sozinhos vão num cantinho ali e ele vê a noiva pela primeira vez. Por que é meu momento favorito? Eu gosto muito da espontaneidade e eu gosto demais de pegar esse momento que é único. Então, hoje mesmo eu fiz o post de eu entregando para um noivo um presente da noiva para ele. E ter as fotos da reação dele vendo o presente materializa para ela entender que não estava lá, entender que o presente dela teve essa reação nele. E às vezes, o movimento do olho, o movimento da boca, coisa que você nem sabe que você faz, quando você consegue fotografar isso e eternizar isso, você vai falar, ele vai olhar e a boquinha meio, sei lá, que ele fez de nervoso ao olhar, ele sente de novo aquilo, entendeu? Ele consegue, tipo, o Arthur tem uma foto olhando para mim e a lagriminha aqui, entendeu? Mas eu tenho certeza que quando ele olha aquela foto, ele consegue, tipo, nossa, foi muito emocionante, entendeu? Aquilo ali traduz. E aí, eu gosto muito também de momentos no casamento onde as pessoas veem as pessoas pela primeira vez. Então, que normalmente é a noiva, porque né, ela tá lá toda montada, linda, maravilhosa. Então, first look das amigas, ou first look do pai, o do pai, eu amo demais mesmo, porque os pais normalmente eles são super durões, super machões, e mas é aquele cara, às vezes ele já é mais velho, e aí ele se derrete, entendeu? É sensacional. Muitas vezes, durante esses first looks e tal, eu choro, porque a reação, é o que o Arthur falou, você não acha que você vai ter essa reação, você tem essa reação. Aí eu tô lá, entendeu? Tô pegando tudo. E como que esse constante contato com diversos casais, você já rodou aí uma boa parte do Brasil, né, fotografando. E até international. Olha aí. Até casamentos internacionais. Então, para os nossos ouvintes aqui do DRCast internacionais que quiserem convidar, depois é só entrar em contato, né? Temos um salve para os nossos ouvintes internacionais. Depois que você convive, mesmo que até rapidamente, alguns contextos ali, com esses diversos casais, você tem que tentar captar a essência das relações ali e tudo mais. Eu imagino que cada casal tem o seu aspecto único, né? Que tenta trazer aquela piada interna, aquela coisa que é a referência que o casal tem entre eles ali. Como que tudo isso, de alguma forma, alguma vez você pegou assim, cara, isso aqui eu achei legal, eu quero trazer para minha relação? Ou como que esse convívio com diversos tipos de casais, que eu já imagino também que já rolou muita coisa nos bastidores, né, de foto de família, de foto de gestante, de foto de pré-wedding, ou do próprio casamento em si, né? Como é que isso, de alguma forma, impacta a relação de vocês? Cara, eu sou uma pessoa muito, 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 muito ansiosa. E até no meu casamento, eu sabia que eu tinha uma propensão a ser bridezilla. E aí eu me controlei. Traduz, por favor, traduz para nós. Bridezilla é a noiva super brava, enlouquecida, que manda em todo mundo, que fica brava o tempo inteiro, que grita com as amigas. É assim, essa é a bridezilla. E por quê? Porque normalmente a bridezilla é uma pessoa muito controladora. Uhum. Então, já sabendo disso, meses antes, eu fiquei noiva. Antes de ser noiva, eu já sabia que eu seria essa pessoa, porque o casamento é uma coisa muito difícil de ser realizada. Então, beleza, fiquei noiva, deu 8 meses até o nosso casamento, eu tava interiorizando para não chorar, porque eu sabia que eu choro assim, careta, catarro saindo do nariz, entendeu? Eu não queria chorar. E a segunda coisa era para não ser bridezilla, porque eu convivo com algumas, infelizmente. Ah, tá. Não citaremos nomes aqui, né? Não citaremos nomes. Não, mas algumas poucas, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que vêm no meu caminho para eu trabalhar junto, porque, sério, são pouquíssimas mesmo. Mas quando tem, hoje eu fico com dó delas, não das outras pessoas, eu fico com dó delas, porque é muito péssimo você ser bridezilla. Mas tá. Por que eu tava falando isso? Qual era a sua pergunta mesmo? Como é que isso, de alguma forma, contribuiu para a relação de vocês?
Então, pois é. Aí, o que acontece? Eu já sabia que eu era essa pessoa, e eu sou essa pessoa ainda, só que sou uma pessoa transformada, entendeu? Porque em várias vezes na fotografia, e principalmente com o esquema de tempo, a gente não tem controle. A gente simplesmente não tem. Eu acho, e agora pensando aqui, eu acho que o divisor de águas disso foi uma vez que deu problema num voo meu. E você não tem controle. Quem tem controle sobre a sua vida naquele momento é a companhia aérea. E aí, você não tem controle. Aí eu saí chorando, enlouquecida no aeroporto, tipo, meu Deus do céu, eu sou a fotógrafa do casamento, eu preciso estar lá. E a companhia aérea tá, né? Então, assim, você não tem controle. Você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, você pode até processar depois, mas naquele momento, quem tem o controle sobre a situação é a companhia aérea. E a mesma coisa com chuva, sol, nublado, atraso. Acontece. Então, isso o Arthur pode até falar, porque eu sou uma pessoa transformada quanto a isso. Tipo, hoje eu consigo falar, cara, é o que é a vida. Eu não fui educada desse jeito. Pra mim era tipo, leite derramado, não! Leite derramado, ótimo, ótimo. E hoje em dia não mais. Um casal que me ensinou muito foi um casal que acabou de casar agora em Curitiba. O pré-wedding dele estava tudo certo. A gente viajou 5 horas até... como é o nome da cidade do frio que é romântica em São Paulo? Campos do Jordão. Campos do Jordão. A gente viajou 5 horas até Campos do Jordão e chegamos lá e era para fazer num pico de uma montanha e estava fechado por causa do Covid. E aí, assim, mas eu acertei tudo, tava aberto e tal. Sim, até ontem. Hoje, tá fechado. E, cara, eu já tava assim no banco de trás, que eu tava no carro com eles, eu já tava tipo, eita, nós vai dar briga, porque foi a menina que reservou os negócios, o cara vai ficar bravo de ter dirigido 5 horas, e gasto, e gasolina, e não sei o que lá, e eu tô aqui, vou voltar pra Brasília, e não vai dar pra fazer o pré-wedding. Eu já tava, vai dar treta, eu já tava meio quietinha, assim, sabe? Voltar 5 horas no climão. Gente, eles não brigaram. Eles não ficaram bravos. Eles, tipo, ai, que pena, a gente vai ter que remarcar, e é isso. E voltamos fazendo piada, rindo muito, 5 horas de viagem. E eu elogiei eles. No final, eu falei, gente, eu tenho que elogiar vocês aqui, porque isso não é normal. Isso não é normal. Assim, deveria ser, mas não é normal. As pessoas, elas brigam, elas esperneiam, elas ficam muito bravas. Porque o que aconteceu aqui hoje foi, a gente viajou 10 horas seguidas e eles me ensinaram, porque, cara, no lugar deles, né? Procede, Arthur, procede isso aí, como é que é? Pensaria, exatamente. Mas tem coisas que você não tem controle, então isso me ensinou muito, e aí, vendo no dos outros, você traz pra si, não tem como. Porque isso vai acontecer um dia com a gente, ou já aconteceu, ou a gente ficou bravo, e, tipo, vê que não precisa, que são 2 trabalhos, ficar e desficar, entendeu? Então, é isso. E você, Arthur, o que você consegue trazer de toda essa bagagem aí de convivência com os caras? O que você percebe na relação de vocês que isso de alguma forma influenciou? Eu já vi rapidinho, antes do Arthur responder, eu já vi o impacto do trabalho da Dani, desse detalhe, das minúcias, assim, no casamento deles. Ela já compartilhou um pouquinho. Teve um casamento aí recente que eles foram e ele Arthur, você me corrige se eu estiver errado, tá? E ele já preocupado com os detalhes, ele já consegue ver com outros olhos as situações do casamento, estava preocupado se ele estava na paleta do casamento, certinho. Então, isso já mudou a sua visão, assim? Gente, olha, quando a gente foi casar, eu descobri, pela primeira vez, eu ouvi essa palavra na minha vida e relacionei o que é magenta. Eu não sabia que era magenta, que era uma cor, né? Assim, não fazia ideia. Aí, assim, eu aprendi isso no casamento. Bom, magenta é uma cor, porque a gente montou a paleta de cores. A gente estava na paleta. E desde então eu venho aprendendo muitas coisas. Venho aprendendo muitas coisas, mas isso é... A Dani ela tem um perfil totalmente artístico, né? Ela fotógrafa, ela é artista, né? Ela tem uma visão disso como arte. Eu não tenho esse viés, esse perfil.
perfil, né? O meu perfil é totalmente analítico, é técnico, eu sou pragmático, né? Eu não sou, nunca fui voltado assim para arte. Então, assim, eu sempre tive, eu acho bonito, né? Acho feio, mas não era muito além disso, né? De você olhar, apreciar, entender meu, tem sido de fato um aprendizado o tempo todo para mim isso, né? Desde coisas banais, como eu falei de uma jeito aqui que eu não sabia mesmo, até coisas muito mais profundas, como de fato você parar num momento para não pensar em como você vai solucionar aquele problema que você está passando, porque meu perfil é esse, cara, estamos com um problema, vamos resolver o problema. Advogado faz isso, vou né? solucionar o problema, mas assim, às vezes o solucionar o problema, você vai resolver na hora, não é tão importante quanto entender toda a situação e pelo perfil da Dani, de captar o sentimento, de entender a situação, ter um olhar muito mais amplo sobre isso, perceber sentimento, expressão, alguma coisa que às vezes passa batido e que é importante e que tem que ser notado, né? Então, isso para mim foi e tem sido, né, algo extremamente assim, não sei, não existe a palavra, como é que é? Eu falar extremamente ensinador, mas não existe essa palavra. Como é que é? Educativo, exatamente. Tem sido muito para a vida, né? E claro, né, a questão do que você comentou, Vivian, aí do casamento é isso, assim, de olhar, poxa, ela tá com um vestido lindo, maravilhoso, né? É algo para ser celebrado, é algo para ser valorizado, é algo para ser elogiado, para ser fotografado. Vai demorar meia hora tirando foto e fazendo poses para guardar o vestido? Vai, né? Vai atrasar? Vai, possivelmente, sabe? Mas é algo, beleza, atraso acontece, que precisa ser valorizado, precisa ser enxergado. Então, para mim, isso tem sido um constante aprendizado, sabe? Atentar em alguns detalhes que talvez para você em algum momento isso não tinha sua atenção, né? E agora tem, né? Sabe o que é legal? Acho que aí a Dani pode falar assim, em alguns momentos, principalmente no início, mas ainda muitas coisas elas não são naturais, sabe? Sim. São difíceis. Eu tenho que fazer o esforço, né? Eu às vezes faço um pouco contrariado, né? Eu quero, vamos logo, tal, né? Mas assim, e muitas vezes já começa a ser mais natural. Então tem algumas coisas que eu faço que eu já, sabe, que eu não atentaria, mas eu já tento, que já é natural para mim, a Dani. Até às vezes tem coisas que ela espera que eu não vá fazer, mas eu assim já assimilei e faço, né? Então eu acho que isso é interessante porque vai aos poucos sendo assimilado, eu vou interiorizando isso. Para mim tem sido transformador também. E, sabe, é bacana, né? Era uma pessoa que eu não era antes e que eu ainda não sou, mas que eu não vou ter o perfil, eu não vou ser como a Dani, né? Eu não vou ter o olhar que ela tem, a visão que ela tem, o sentimento que ela tem, né, para fazer tudo isso. Eu não vou ser assim, mas ao mesmo tempo eu já não sou como eu era também. E eu acho que essa junção, isso tudo, tanto para mim quanto para ela, a gente vai ficando mais legal, a gente vai ficando E quando você tem que tirar a foto dela que vai para a rede social, ai de você também se não fizer um negócio legal, né? Imagina! Gente, ele já tá muito profissional, é sério, é tipo muito sério isso. Agora, só para fechar o que ele estava falando, esses dias eu estava vendo uma das pessoas que eu sigo e ela estava falando justamente sobre isso. Ela estava respondendo uma caixinha de pergunta e era uma pessoa falando, como lidar com tal coisa do meu marido e tal. Ela falou, é importante para ele isso aí? Isso faz parte de quem ele é importante para ele? Então você vai precisar, se né, sair não é uma opção do casamento, e tipo, para mim e pro Arthur isso não é uma opção, então ok, então você resolve. E aí resolver cara, eu vou começar a me importar com isso, porque antes era realmente isso. Pro Arthur era zero interesse sobre o assunto, porque tipo, para ele é inexistente, não é igual para mim, sei lá, eu vou falar sobre frutos do mar, cara, não tenho interesse nenhum sobre frutos do mar. Agora imagina eu casar com um chefe que faz só frutos do mar e tarará, e eu, frutos do mar. Tipo, não, você vai precisar se moldar de uma forma diferente, pesquisar, estudar, entender,
para você conseguir. Eu costumo dizer que Deus me encaminhou para fazer direito só para entender o que o Arthur fala. Então, assim, eu já tô meio caminho andado, que eu consigo. Ele volta do trabalho, eu entendo o que ele tá falando. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço pela outra pessoa. Sim, isso é relacionamento, né? É você se doar para o outro, entender qual é a necessidade do outro, sem perder a identidade, que eu acho que o Arthur deixou bem claro isso. Ele não deixou de ser quem ele é, mas ele entendeu que precisa passar por isso. É a mesma coisa da Dani, tipo, eu não vou deixar de ser a minha essência, do quem eu sou, mas eu sei do que é importante para o nosso relacionamento e que vai fazer ele se sentir amado, eu entender o que ele tá falando, né? Então, isso é o contexto da relação, de uma relação saudável. Para ser feliz, precisa haver esses tipos de bom senso, né? Eu acho, né? E você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é a intenção de fazer dar certo. Mano, não tem outra via. É dar certo ou dar certo. E isso é muito interessante, porque a gente vivencia hoje uma geração de relacionamentos que é pautado pro ser eterno enquanto dure. Ao invés de insistir em corrigir aquilo que pode ser corrigido, em trabalhar naquilo que pode ser trabalhado. Não deu certo, mano, beleza, cada um vai pro seu lado e a amizade continua ou não, ao invés de tentar insistir no outro, que é um elemento muito importante, né, dentro da relação, né? Mas eu queria ver com vocês um ponto também muito importante, já que a gente está falando de fotografia. Antigamente a galera tinha aquele objetivo de fotografar para ter aquele álbum de casamento, né? E as visitas iam na casa e, tipo, era meio que uma iniciação, né? Uma iniciação, era um rito oficial. Quando a primeira visita que o cara recebia na nova casa, recém-casados, tinha que mostrar o álbum do casamento e tal. Hoje a rede social, ela mudou muito isso, né? E acaba criando na mente da galera, principalmente, aquele conceito de expectativa-realidade. Como é que você lida com isso? Por exemplo, uma pergunta que parece besta, mas eu fiquei curioso. Já teve alguma vez que você foi fotografar e no meio, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com esse casal aí, super, super zen, que você comentou, você olhou e falou assim, caraca, acho que não vai dar muito certo esse negócio aqui. Cara, teve uma vez que eu fotografei um ensaio pré-wedding e estava contratado já o casamento. Foi a única treta que eu tive em 9 anos da minha vida. E eu resolvi a treta largando a corda, porque eu sou dessas também. Tipo, não, tá, vai, tá tranquilo, tá tudo certo. Mas foi assim, estava no ensaio, e aí eu estava, não sei qual comando, entre aspas, né, eu estava usando para noiva, mas estava falando, de repente, coloca seu quadril um pouquinho para trás, inclina um pouquinho para frente. Aí tá bom. Aí coloca seu quadril para trás, inclina um pouquinho para frente. Coloca seu quadril para... E eu repeti, sei lá, acho que 5 vezes. E aí o noivo, ela já falou para você que é para você colocar... E aí eu, não, tá tudo bem, é normal, faz parte do meu trabalho, eu tô guiando vocês, tá tudo certo. Não, é fácil de fazer, não é possível que não sei... E eu, meu Deus, socorro, o que tá acontecendo aqui? E aí ele brigou com ela, sério, xingou, e eu tentei acalmar e tal. E isso aconteceu assim, nos primeiros 20 minutos do ensaio. A gente tem 2 horas de ensaio. E o restante do ensaio eu estava como se eu quisesse fazer uma criança sorrir, sabe? Tipo, vamos sorrir pra ti. Caramba. O cara ficou emburrado até o final. Então, às vezes ele sorria com a boca, e aí o pessoal que tá no YouTube vai ver, ele sorria com a boca assim, ó. Sabe? Tipo, a boca estava sorrindo, mas o olho estava bravo. Ele estava bravo. E aí, quando eu entreguei as fotos, eles não gostaram e não sei o que lá. E aí reclamaram de várias coisas, que eu tive que dar aula de fotografia para eles entenderem essas coisas. Claramente me contrataram por motivos que não eram os certos. E ok, cancelaram o casamento, não gostaram do ensaio e odiaram tudo e tal. Mas aí eu fiquei com essa impressão, obviamente, né? Tipo, ninguém nunca tinha brigado dentro de um ensaio. O ensaio pré-wedding, até pra mim, não é só pose, é você
ai, dar um respiro no meio dessa coisa toda de planejar casamento, de estresse, de não sei o que lá, e dar uma passeada, entendeu? Vamos dar uns beijinhos, vamos dar uns abraços, vamos fazer uns assim, porque, cara, é estressante, e esse ensaio vai dar um respiro. E aí a pessoa vai lá e briga com a noiva, enlouquecido, tal, eita, talvez. Mas aí eu não conheço mais o casal, não sei mais deles e tal, faz muitos anos, então espero que sejam juntos, amém. Porque isso que o Thiago começou falando aqui, né, dessa questão da rede social, da gente antigamente ter alguém para poder ir na sua casa, ver o seu álbum, ver o seu vídeo e tal, né? Hoje você não precisa ir na casa de ninguém, hoje você vai no perfil da rede social da pessoa, você vai ver o álbum inteiro do casamento, enfim. E ali, a gente, na rede social em si, a gente já deu uma pincelada um pouquinho no assunto aqui, mas eu queria que a gente, só pra gente já ir caminhando pro final, essa questão da gente, como que é pra vocês, assim, porque, como a Dani falou, ela é fotógrafa, ela, eventualmente, em alguns momentos no ensaio, ela tem que dirigir, né, e tal, fazer aquilo que eu falei aqui no início, faz uma foto espontânea, né? E às vezes a foto que a gente está vendo, não só no ensaio, né, mas em qualquer outra circunstância, hoje todo mundo tem um celular na mão com a câmera, pode fazer isso, e tirar uma foto que teoricamente é perfeita aos olhos de quem está consumindo o conteúdo, né? Mas assim, por trás não tá tudo perfeito, assim, não tá tão espontâneo assim, né? Só de você falar faz uma foto espontânea já não tá muito espontâneo, né? E a gente não tem noção disso quando a gente está assistindo e vendo do outro lado da tela, né? Ontem a gente estava conversando sobre o tema, né, eu e o Thiago, e eu falei, Thiago, a gente podia falar sobre isso, eu acho que é importante. Hoje a gente vive um momento em que é muito... Ai, aquele casal, olha que perfeito, nossa, eles são muito perfeitos, olha... A meta de relacionamento, meu casal, apesar de que meu casal hoje já indica outra parada, né? A galera já fica preocupada. Mas assim, a gente olhando tudo isso, às vezes por trás, a gente nem imagina, a gente não tem noção, às vezes, do que o casal tá passando por trás da foto, né? Não tá zero espontâneo mesmo, foi uma pose super, né? Vamos fingir espontaneidade, vamos fingir felicidade. Inclusive, ontem o Thiago estava até estudando sobre o tema, a gente encontrou uma pesquisa, né, que falava características desses casais na internet, em que existe uma linha, né, de fim de relacionamento. Na hora que você começa a postar bastante, de repente o fluxo dá uma diminuída, e você que achava que aquele casal era perfeito, de repente ele não é tão perfeito assim. E aí começa a diminuir a quantidade de... Eles fizeram um estudo que analisava postagens de pessoas que tinham abertamente comentado sobre o término de uma relação, e aí eles pegaram todas as postagens da pessoa num período longo de tempo, e pelos algoritmos da vida, né, eles conseguiram analisar e eles percebiam que a pessoa já começava a dar indícios de que a relação não estava boa alguns meses antes. Evidenciando muito a palavra eu, né? Tipo assim, se colocando talvez em primeiro lugar, num momento em que você ainda está vivendo uma relação, você se colocar com um papel tipo assim, sou eu e pronto, acabou, sabe? Muito eu acho, dando muitas opiniões sobre vários assuntos, sempre enfatizando o pensamento dela, o que indicava que, tipo assim, a pessoa de alguma forma precisava extravasar um ponto de vista, e aí analisaram isso e perceberam que já estavam ali evidências, né, que nem sempre por um retrato, por um vídeo a gente consegue captar, né? Sim, e muitas vezes dentro dessa circunstância que hoje a gente vive, muitos casais se desmancham por contemplar, talvez ter, né, vocês com certeza lembram, né, um casal icônico aí da TV, né, jornalista, William Bonner, Fátima Bernardes, era um casal, assim, perfeito, e de repente, opa, calma, e todo mundo achava que era, né, a impressão que todo mundo tinha é que eles eram um casal perfeito pelo que a gente via do outro lado da tela. E aí, de repente, não é mais, acabou, tem gente, não acredito mais no amor, né? Porque o casal se separou e é difícil, às vezes, a gente criar uma expectativa mesmo em relação à relação do outro
para pautar a nossa, né? E aí rola também até situações na internet hoje de muita... Vira meme, né? Os problemas viram meme e vida real, né? Vou falar aqui, posso falar para você? Fala que não posso gastar esse meme aqui no podcast, mas eu vou gastar já hoje. Casem é ótimo, né? Tipo assim, é maravilhoso, casem, né? De tão complexo que é e chega a ser até engraçado. E com certeza, quando a gente vê esses memes, né? Algum deles você já se identificou em algum momento com o meme do Casem é ótimo, mas da água quentinha, né? A piscina tá gelada, não, pula aí, tá quentinha, entra aí. E também tem essa questão da gente ver também muito a relação como um problema. E aí acaba tornando assim. É mostrado só como se fosse uma forma ruim, como se a relação fosse ruim, que o bom mesmo é ficar sozinho e tudo mais. Então, assim, como que vocês veem o equilíbrio nessas coisas, em você contemplar um conteúdo assim de relacionamento, né? De ver casais, a Dani fotografa pessoas, casais, e não pautar, né? Somente por aquele momento, né? Pelo momento que você está assistindo, né? Então, eu sou contratada pelo meu olhar. Bom, deveria ser. Atenção, casais, contratem os fotógrafos pelo olhar deles. Mas eu sou contratada para fotografar a parte bela, né? Eu me cobro isso. Então, eu vou olhar a parte bela. Tem muitos casamentos que eu fotografo e às vezes até faço stories que eu sei, em comparação a outros, que eles não estão bons. Mas eu faço eles ficarem bons. E eu sou contratada para isso também. Então, tem um casamento que vários amigos meus foram, eles voltaram falando que a experiência foi péssima. Quando a gente viu as fotos estavam lindas. Isso é mentira? Não. Isso é uma parte da história. E não é omissão, entendeu? Porque eu não acho que o fotógrafo que foi contratado para fotografar o belo deve fotografar feiamente para, tipo assim, olha, gente, tava feio, viu? Tava horrível. Você vai pegar um ângulo bonito, você vai pegar uma luz bonita, você vai ver o belo. Já me perguntaram, ai, Dani, quando você vai fotografar pessoas feias? Gente, não existe isso. Não existe isso. Ai, mas não, tem gente que é feio. Beleza, tem padrões e tudo mais, mas eu estou sendo contratada para fotografar aquela pessoa e eu vou olhar o melhor dela. E é isso. E isso acontece também com casamentos. Sim, existem inúmeros casamentos que têm muitas tretas durante o dia, muito estresse durante o dia, muitas coisas que dão errado. E eu falo muito disso no meu Instagram também, para as noivas não serem bridezilla, para elas, né? Você vai lá, planeja o que sair da sua alçada, meu bem. Respira fundo, segue e seja feliz. E por que também que tem muito disso, dessa foto espontânea? Vamos fazer uma foto espontânea. As pessoas, elas vêm de uma geração em que elas não conseguiam fazer isso, né? Elas eram obrigadas pelos pais para olhar para a tia da foto, e as crianças odiavam as fotos, e essas crianças hoje têm 30 anos e odeiam foto. E aí eu, como fotógrafa, mostro para eles, tipo, gente, não precisa, pode ser leve, pode ser espontâneo, pode ser tranquilo, pode ser divertido, pode ser um passeio, pode ser gostoso. As pessoas ainda não sabem o que é isso. No primeiro ensaio, elas não conseguem aproveitar tanto, porque tanto em comparação aos outros, obviamente, porque elas estão aprendendo a ser espontâneas. Quando elas me encontram de novo da próxima vez, por isso que eu acho também que é muito importante para o Eri, elas conseguem aproveitar de verdade. Então, o ser espontâneo não precisa mais, vamos lá, uma risadinha, não sei o que lá. Não, porque elas estão felizes de verdade. Elas me contrataram para fotografar um momento feliz, não um momento de estresse, um momento chato, um momento difícil, tarará. E aí, outra coisa que você falou também é da gente se pautar muito nesses fragmentos. Tem um fotógrafo que eu não lembro o nome dele, que ele é tipo meio filósofo da fotografia. E aí ele fala que a foto, ela guarda um momento feliz. E a próxima foto vai guardar o próximo momento feliz. E entre esse momento feliz A para o momento feliz B, existe a vida. E é isso, foto é isso, na sua essência. Não tem como, a não ser que você faça 30 fotos ou um vídeo, vai dar para mostrar o que é. E mesmo assim você ainda pode ser atriz e dar o fake. Então, a foto é isso. A gente tem que fazer as pazes com isso.
A não ser Sebastião Salgado, que vai lá e fotografa todas as mazelas da humanidade e tudo mais, e ele é contratado para isso, ou ele se dispõe a isso e depois vende seu trabalho e as pessoas gostam disso e tal, a não ser isso, mas para uma fotografia social e tudo mais, você vai querer a foto de um momento feliz. Ninguém quer expor os problemas, ninguém quer evidenciar os defeitos, as dificuldades, né, que pode ter no meio do caminho. Exatamente. Você vai fazer uma foto e você pode fazer a foto toda destroncha assim, ou você pode ficar retinha. Você pode gravar um vídeo num podcast que é dos seus amigos que estão no YouTube, você pode ficar sentada toda estranha assim, ou você pode ficar com uma postura. E aí, porque eu tô com uma postura, o troncha é mentira? Não é só porque, cara, é a vida. Eu sou uma pessoa que me movo e consigo estar em várias posições. Quem me olha desse lado aqui não tá vendo isso aqui. Isso aqui só vocês estão vendo. E eu tô desse jeito porque eu quero que vocês vejam isso, não isso. Tá entendendo? Então, eu não acho que é uma mentira a gente se posicionar para fotografia, fazer pose e tudo mais. Eu acho que sim, graças a Deus a gente já passou dessa fase. O Photoshop, aquela coisa de pôr cintura onde não tem, de pôr peito onde não tem, de tirar o que não tem, de pôr, sabe? Isso sim eu acho que é problemático e tava mexendo com a cabeça da galera. Mas o esquema de pose ou de contar parte da história, para mim é ok. E o outra coisa também é que para nossa saúde mental, eu acho muito, muito importante que a gente entenda que é assim. E que a gente faz isso, por que não o outro não faria? Que o outro também faz. Então, tá tudo certo. Eu acho que é uma via de mão dupla pra gente, pra nossa saúde mental e pra saúde mental do outro, para que a gente entenda que, cara, esse é um momento feliz, uma selfie minha no aniversário do meu marido de 30 anos. Vou ficar feliz, que estamos felizes que ele fez aniversário. Beleza, daqui 3 minutos a gente pode ter tido uma discussão por causa do trânsito. Tá, eu preciso postar uma foto, sabe? Um exemplo que eu acho legal, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas tentar vender carro usado, carro antigo, carro velho, né? Mas aí eu fiz isso, eu fui, né? Vou dar uma olhada aqui para ver os anúncios, para ver faixa de preço, como é que tá, né? Para ver quanto que eu vou anunciar e tal. Aí você começa a olhar e ler anúncios de carros que são iguais ao seu, né? O mesmo ano, você olha o carro, beleza, eu conheço bem esse carro, eu tenho um carro desse, né? Aí você começa a ler o anúncio, você olha e fala assim, né? Não é bem assim, né? Sim, é um excelente carro, é um bom carro, né? Você pode falar um monte de coisa boa do carro, mas quando você lê o anúncio, você fala, né? Então eu acho que tem gente, tem você ter os bons momentos, tem as qualidades e o relacionamento. Eu acho que uma coisa assim, né, que tem que a questão dos memes e do estigma e tal, gente, tem os problemas, é claro que tem os problemas, mas é bom, é ótimo, é excelente. Se não fosse bom, não estaria junto. A gente se gosta de verdade, tal, que tá postando ali, a gente vive bem, vive feliz e tal, mas não é o anúncio de venda, sabe? Assim, tem os problemas e tem tudo mais. Então, assim, não é porque tem os problemas que é ruim, mas também quando você olha assim, você fala, você conhece, sabe como é que é a realidade, sabe como é que vive, e não tem a visão, né, utópica ou idealizada da coisa, né? Eu acho que... Pode falar. Não, eu acho que é isso. A gente eu acho que a gente tem que caminhar mais para o esquema de quem está enxergando não achar que é perfeito, porque, por exemplo, a gente vive hoje nesse mundo que todo mundo acha que a rede social é perfeita, mas a gente veio de um mundo anterior onde não existia rede social e que a gente achava que a vida da Fátima Bernardes e do William Bonner era perfeita. E aí a gente veio de achar que, sei lá, mais antigamente, a vida da realeza era perfeita, eles não tinham problemas, sabe? Então, assim, sempre, quando você olha de fora, aquele esquema da grama do vizinho ser mais verde, é sempre assim. Então, a rede social veio para maximizar isso, mas eu acho que a discussão nem é mais parem de mostrar a parte perfeita. Porque, cara, você tá feliz, você quer postar uma foto feliz, poxa vida. É mais no sentido de, cara, eu vou olhar pra foto feliz da Vivi e vou falar, cara, que legal, ela tá feliz, que bom, legal. Yay, fim. Não tipo, nossa, a vida dela é perfeita, ela é maravilhosa. A Vivi fala de organização o tempo inteiro e todo mundo acha que pra ela é fácil e que pra ela tá tudo resolvido e que ela dá conta de tudo. Tipo, ela não disse isso em momento nenhum, meu Deus do céu.
E aí as pessoas presumem isso. Por que presumir isso? Por que achar que sua vida é horrível e a dela é boa? Porque, sei lá, tá na gente, eu não sei. Deve ter algum estudo também sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que parar e pensar mais nisso, de que, cara, tá difícil pra todo mundo. Uns mais, menos, mas é difícil. E eu acho que hoje a gente já, em alguns momentos, consegue encontrar até um ponto de equilíbrio no meio disso tudo. Você tem. Eu achei legal isso que você falou da geração que veio desse conceito da foto perfeita, olha aqui, tira mais uma para garantir, né? A galera do filme vai lembrar dessa aí. Entregou. Ele se entregou. Entreguei a minha idade, eu me considero quase uma pessoa senil já em alguns momentos. Mas você tinha esse negócio e às vezes acho que os maiores momentos de extravasar é exatamente quando você conseguia pegar uma foto dessas que não era posada e que registrava algo icônico, assim. Eu gosto de brincar com a Vivi de que uma das minhas fotos preferidas dela é ela desesperada tentando segurar o Samuel, assim, no momento mãe, assim, perto de um guarda real do Dragão da Independência, no palácio. O cara tá estático, assim, paralisado. Vamos colocar a foto aqui pra vocês verem. O pessoal do YouTube vai ver essa foto aqui. E ela, assim, naquele surto materno de não vou deixar meu filho cair e tal. E isso antigamente era mais raro. Hoje com o celular você consegue fazer isso muito mais fácil, né? Então você tem ainda uma galera que coloca esse peso gigante. Poxa, eu projeto a minha relação frustrada no outro que eu acho que é perfeito. E aí entra, né, o bordão. Como é que é o bordão da galera? Quem vê o clique não vê o corre, né? Que tem a parte difícil. Às vezes você tem que tentar equilibrar entre os dois extremos da pessoa que idealiza uma relação perfeita e do outro que parece que só fala mal da relação também, que é quase como um suplício o negócio ali. Hoje eu às vezes ainda consigo dar uma respirada quando eu vejo, às vezes até na rede social mesmo, quando o cara coloca uma situação que eu esses dias até estava comentando com ela, cara, eu achava que era só eu que fazia isso. Eu achava que esse era um problema só nosso. E parece que rola também uma empatia de perceber, tipo assim, pô, tem mais gente que tem que lidar com certas coisas que acontecem aqui em casa também. E aí você entende que não existe de fato relação perfeita, né? Existe a expectativa, existe a realidade e existe Mas também... não significa que a realidade precisa ser ruim. Precisa ser ruim, o que infelizmente também tem gente que vive relações terríveis. E acho que essa fica até uma dica aqui, se na tua relação não tem nenhum lampejo, não tem também uma média ou uma superioridade de bons momentos, tá definitivamente na hora de repensar isso tudo. Mas entender que não existe relação perfeita, que não existe um eterno quadro fotográfico daquele momento. Existe aquilo que você colocou, achei muito legal, existe o que vem depois, existe o que tem antes, e a gente tem que saber lidar com isso e extrair sempre o melhor da relação, né? Sim. Bem, gente, é isso. Vocês querem dar uma palavra final ou algum recado? Eu só queria contar rapidinho de um último casamento que eu fiz e que aconteceu uma coisa muito diferente, que nunca tinha acontecido, que foi o noivo desmaiar. Então, exato. E assim, até aquele momento estava todo mundo muito feliz, até aquele momento estava todo mundo bem, estava aproveitando e estava fazendo o meu trabalho como eu sempre faço. Depois daquele momento, as coisas ficaram tensas e as coisas ficaram pesadas, entendeu? Por quê? Porque ele desmaiou, ele não voltava, não foi um desmaio que foi de 2 segundos e voltou e tal, e tava beleza, ele desmaiou mais de uma vez, o casamento teve que finalizar e ele teve que ir embora pro hospital, então tudo ficou muito tenso. A partir daquele momento, ninguém tava olhando para mim e vendo eu tirar foto e sorrindo. Sim. Tipo, foto, ela tá tirando foto, vamos sorrir aqui pra foto. Não, eles estavam vivendo aquele momento, de verdade, e a minha fotografia parou de ser o que ela é normalmente de ensaios, né? E ela foi mais jornalística, de mostrar o que estava acontecendo. E mesmo assim é lindo.
E mesmo assim, é maravilhoso ver ele sentadinho e ela segurando a mão dele, fazendo um carinho, dando um beijo, falando no ouvido. Tem fotos de todos esses momentos. E eles não estavam preocupados em viver para foto. Eles estavam preocupados com ele, eles estavam preocupados em viver aquele momento, para ele melhorar, para ele. E era lindo. E era maravilhoso, e era belo, entendeu? E era fotografável. Então, e muitas pessoas olhavam para mim e tipo assim, gente, por que ela tá tirando foto? Por que disso? Por que ela tá... Quando você falou, né, antigamente era mais difícil a gente ter fotos espontâneas, tipo a Vivi tendo o surto maternal dela. Tipo, por quê? Porque você ia olhar e falar, cara, eu não vou gastar uma das 36 poses com ela tendo, tipo, gastar. Como assim? Isso não é importante. E no fim, é uma das suas fotos favoritas, imagina. Antigamente você não ia ter, porque você não ia gastar. Então, é isso. Tanto nos nossos relacionamentos, quanto em casamentos, se você é noivo e tal, e vai casar, tá ouvindo a gente aqui, foca em viver de verdade, em não transparecer uma coisa que você quer criar. Dá muito trabalho você fingir, muito. E o seu relacionamento merece o cuidado que você tá dando em fingir, ele merece esse tempo e essa energia, esse cuidado para ser bom de verdade, que dá trabalho. É difícil. Aí a pessoa muda. Tipo, eu já não sou a mesma que eu era 4 anos atrás. Quando eu casei com o Arthur, eu tive uma coisa... Meu Deus, quem é ele? Eu tive esse momento. Eu namorei com ele 6 anos e não conheço. Socorro, estou conhecendo agora. Sabe? Então, dá trabalho. É difícil. É complicado. Mas vale muito a pena. É lindo e maravilhoso. E aí você gasta toda a sua energia querendo transparecer coisas para outras pessoas que nem estão nem aí para sua vida. Então... Não, nem faça isso. Viva a sua vida de verdade, viva seu casamento de verdade, gaste sua energia tornando ele um casamento melhor, e isso vai ser muito mais sensacional do que posar para foto. Viva de verdade, vocês vão ser lindos vivendo de verdade e super fotografáveis, é isso. E você, Arthur? Não, uma dica que eu acho legal, né, para os casais aí também que estão acompanhando a gente, é o seguinte, né, vai lá no feed, dá uma olhada no feed de vocês, o que ficou para trás, tem coisa que tá lá há um bom tempo. Olha aquele momento que estão os dois felizões, lá as fotos que vocês tiraram, que vocês postaram porque foi bom, vocês estavam felizes, foi legal. Né? Tentem lembrar daquele dia, o que vocês fizeram, o que foi bacana, e começa a reviver, né? Tem muitas experiências legais de coisas bacanas que a gente faz, e vão ficando, e a gente não vai fazendo mais por alguma razão, mas que eram coisas que a gente pode ir lá, reviver, revisitar e fazer de novo, porque se a gente postou, se a gente fez, é porque a gente gosta, né? Naquele momento a gente estava feliz e pode ser refeito e revivido, várias coisas. Então acho que é legal fazer esse exercíciozinho de vez em quando que renova boas experiências. Nossa, eu amei essa dica, porque é real, a fotografia tem esse poder, né? Da gente reviver, olhar assim, nossa, nem lembrava que eu fazia isso. Então, com certeza, nossa, gente, adorei essa dica. E eu quero também dar uma dica em relação a redes sociais, porque rola uma cobrança às vezes nisso aí, né? Rola umas cobranças na relação de rede social. Eu lembro quando a gente namorava ainda, ela olhou assim e falou assim, nossa, você quase não tem foto comigo no seu Instagram e tal. E aí isso me ensinou a lição para a vida. Olhe a perspectiva do outro. Porque eu falei assim, ó, peraí, vamos ver um negócio aqui. Ela sempre foi muito mais presente do que eu na rede social, mesmo antes de usar isso profissionalmente até. Então ela tinha várias fotos. Eu falei, ó, vamos fazer uma conta proporcionalmente para ver quem tem mais foto do outro. E aí chegamos à conclusão de que proporcionalmente eu tinha mais foto com ela do que ela comigo. Então, olha a perspectiva do outro, olha aí. Mas ele entendeu que isso era importante pra mim, isso era importante pra mim, ele seria presente e postaria porque ele sabia que era alguma coisa importante pra mim. Então, leve em consideração isso. Hoje ela já tá mais de boa, mas no início isso foi... Eu lembro que foi um momento que eu joguei na cara dela por algum tempo. Falei, tá vendo? Olha aí. Proporcionalmente, eu declaro mais o meu amor do que você, olha aí. Então, saiba avaliar e tenha também a compreensão de olhar da perspectiva do outro. Depois disso, gente, que poderia ter terminado com a ótima dica do Arthur, não deu, porque ele falou isso. Então a gente encerra o episódio de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, em que a gente deu tempo para conversar bastante coisa.
Sigam a Dani, o perfil da Dani vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Fala pra gente aí, pra galera que tá ouvindo também. Ah, sim, o meu perfil é Daniele Rossi Photography. O Photography é fotografia em inglês, tá? Para não ter dúvida, a gente vai deixar aqui no vídeo e vai deixar na descrição do vídeo. Então, se você está ouvindo das plataformas, a gente também vai deixar na descrição aqui do episódio. E é isso, tá? Obrigada por nos acompanhar aqui. É um prazer imensurável ter estado com vocês aqui e agradecemos também a sua paciência, a sua audiência, você que nos ouve, você que nos assiste. Muito obrigado e a gente continua no próximo DRCast. Obrigada, Dani. Obrigada, Arthur. E até a próxima. Ótimo. Obrigada mesmo.